Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para passar para vocês algumas orientações sobre como vão acontecer as atividades no mês de junho, e algumas dicas de estudo para vocês, ok? Bom, então, como vocês já devem estar sabendo, no mês de junho vocês vão fazer um simulado, né? A nota do mês de junho será por meio do simulado. Então, enviei esse arquivo APC de junho, que contém exatamente quais serão os conteúdos que vão ser abordados nas questões do simulado, né? Então, eu coloquei para vocês aqui inicialmente três vídeos para vocês assistirem que são de extrema importância, tá? Então, eu vou pedir que vocês realmente assistam a esses vídeos aqui. Bom, além de assistir esses vídeos, né, o primeiro assistam até 9 minutos, vocês vão ler esse material de forma bem detalhada, tá? Com bastante atenção, fazendo as anotações de vocês e aproveitando os horários da aula para tirar as dúvidas que vocês tiverem da leitura e dos vídeos que assistirem. Bom, então o nosso tópico, que vai ser o conteúdo da APC, é continuidade do estudo da primeira lei da termodinâmica, né? Então, por isso eu coloco aqui a equação da primeira lei da termodinâmica, que relaciona a quantidade de calor com a variação da energia interna e o trabalho realizado por um sistema ou sobre um sistema, né? E eu coloco aqui para vocês um primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica, que é que a energia térmica ela flui naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Bom, e aí, em seguida, pessoal, nós falamos aqui sobre as máquinas térmicas, tá? Então, a gente chama de máquina térmica qualquer dispositivo que tenha por finalidade transferir ou transformar energia. As máquinas térmicas, elas são dispositivos em que há troca de energia na forma de calor e nos quais também há troca de energia com o meio externo na forma de trabalho mecânico, tá? Então, há a troca de calor e realiza esse trabalho mecânico ou se recebe trabalho mecânico, né? Formando um processo cíclico, tá? Essa figura aqui mostra como ocorre esse processo cíclico. Bom, esses dispositivos, eles têm a finalidade de se obter energia, né, por troca de calor. Obter trocas de calor pelo fornecimento de energia mecânica, tá? Os motores de automóveis, geladeiras e aparelhos de ar-condicionado são exemplos dessas máquinas térmicas, tá? Então, por exemplo, quando nós consideramos uma expansão adiabática, né, que é uma transformação, uma expansão em que não há troca de calor, nós observamos que nesse processo é obtida energia na forma de trabalho sem o fornecimento de calor, tá? Porém, terminada essa transformação, o gás não fica disponível para um novo processo, se considerarmos as mesmas temperaturas. Assim, para que um gás, ou pelo menos a mesma máquina, possa ser utilizado, né, em seguida, nós devemos retomar a condição inicial. Tá? Vemos assim que o processo ele deve ser cíclico. Lembrem-se bem disso, tá? Nas máquinas térmicas o processo é cíclico, ok? De tá? Os carros, né? Geralmente são utilizados nos carros. Bom, primeiro aqui sobre o motor térmico, né? No caso de um motor térmico, a queima de combustível que gera o calor, né, é a fonte quente. E a atmosfera para o qual o motor cede o calor é a fonte fria. Tá? Então, essa imagem aqui representa bem esse esquema, né? O fornecimento, quem está gerando calor, a fonte quente, e para onde o calor flui, que é a fonte fria, ok? Então, essa equaçãozinha aqui, que é uma aplicação da primeira lei da termodinâmica, né? A gente representa, no caso do motor térmico, né? A fonte de calor quente, de calor, né? A fonte quente é igual ao trabalho mais o módulo do calor para o qual vai, né? A fonte fria, ok?
Bom, esse tracinho aqui representa o módulo, significa que esse valor ele vai ser sempre positivo, tá? Mesmo que ele seja negativo, a gente vai colocá-lo como positivo. É o exemplo, né? É uma situação representada aqui neste primeiro exemplo, em que nós temos um motor térmico operando e executa 10 ciclos por segundo. Em cada ciclo recebe 800 joules da fonte quente e cede 600 joules à fonte fria. Qual a energia útil, né? Bom, então a gente tem aqui, né, a energia fornecida pela fonte quente, né, e a energia da fonte fria, para onde vai, né, a fonte fria. Bom, então se a gente substituir os valores aqui, foram fornecidos, nós chegamos a essa energia útil que é de 200 joules, que é o trabalho, né? Bom, aí eu coloco aqui uma descrição para vocês sobre os trocadores de calor, tá? Nos trocadores de calor, nós chamaremos de eficiência, representado por essa letrinha, a razão entre a quantidade de calor recebida pela fonte fria e o módulo do trabalho mecânico realizado pelo compressor, tá? Então, isso aqui é a eficiência, ok? Fiquem bem atentos a isso. Bom, agora aqui na figura ao lado, né, o refrigerador. Então, o interior do refrigerador, ele é mais frio que o ambiente externo, né? Então, usando o trabalho mecânico do compressor, a parte interna, mais fria, consegue transferir calor para a parte externa, mais quente, tá? Bom, aqui, né, a ilustração desse refrigerador, né? E aqui abaixo um exercício resolvido para vocês, né? Uma máquina térmica, um motor térmico cíclico, recebe 5.000 joules de calor de uma fonte quente e realiza um trabalho de 3.500 joules. Calcule o rendimento dessa máquina térmica. Ó, então, como é que a gente calcula o rendimento de uma máquina térmica? O rendimento de uma máquina térmica é dado por essa equaçãozinha aqui, que a gente utiliza para calcular o rendimento de uma máquina térmica, no caso de um motor térmico, tá? Bom, então, substituindo os valores aqui na equação, chega-se a 0,7, que é a mesma coisa que 70%, ok? E o último tópico aqui que eu coloco para vocês são os motores de combustão interna, né? Que funcionam por meio do ciclo Otto, são utilizados para motor de combustão interna ou ciclo Otto. O ciclo Otto é um ciclo construído com 4 transformações. Tá? Ele tem 4 transformações que acontecem, sendo 2 transformações adiabáticas e 2 transformações isométricas, tá? E aí eu coloco para vocês essa descrição aqui abaixo, né? Uma figura ilustrando como é que acontece o ciclo Otto, tá? Bom, e aqui por último, algumas questões para vocês refletirem. Não valem nota, vocês não precisam enviar essas questões respondidas, mas recomendo que vocês tentem fazer para tirar as dúvidas, ok? Bom, no simulado, nós teremos uma questão relacionada à conversão de calor em trabalho, nós teremos uma questão relacionada ao cálculo de rendimento de um motor térmico e a energia útil de um motor térmico, tá? Refrigeradores, né? Teremos uma questão sobre refrigeradores, sobre motores de combustão e sobre o ciclo completo de uma máquina térmica e a variação da sua energia interna, né? Lembrando que a variação da energia interna é nula, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês estudem aí, se dediquem bastante para o estudo para o simulado, né? Aproveitem os horários da aula para tirarem as dúvidas que acontecem na quarta e na quinta-feira, no período vespertino, ok? Abraço a todos e bons estudos!